Mas afinal, quem sabotou o Nord Stream 1? Esse vídeo está sendo refeito. Quem sabotou o Nord Stream? Aqui no Além da Nuvem. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem. E hoje eu resolvi refazer o vídeo de ontem que eu fiz ao vivo por algumas razões. Primeiro que o formato ao vivo não ficou satisfatório como eu gostaria. Segundo, porque faltou uma informação. E terceiro, por causa de alguns comentários maldosos ali, né, que eu já gostaria de começar respondendo a esses comentários. Eu tenho evitado falar de geopolítica atualmente aqui no YouTube, não apenas por causa de uma questão de diretrizes da comunidade e de censura, até porque isso nunca me abalou, né? Mas principalmente por uma questão de polarização. Hoje está bastante complicado você falar de determinado assunto, porque a dialética hegeliana, o dividir para conquistar, nunca esteve tão forte no país como esse período que vem desde o período que antecede as eleições de 2018. Nós temos aulas sobre isso no Instituto Licentia. Muito embora o nosso carro-chefe aqui no canal seja a história oculta, a história proibida, digamos assim, é evidentemente que a situação que se desenrola atualmente, dos conflitos envolvendo Rússia e Ucrânia, são assuntos que basicamente representam a história acontecendo agora, a história que está acontecendo nesse momento. Eu vou responder a dois comentários que eu vi ontem. Se algumas pessoas pensam dessa forma, eu acredito que vale a pena eu fazer esse primeiro esclarecimento. Uma pessoa disse assim: Márcio, eu gosto muito do seu canal na parte histórica, porém, na questão de geopolítica, eu prefiro ouvir especialistas no assunto. Ok, o YouTube é livre nesse sentido. Que bom por isso, né? Que a gente pode escolher os canais que nos agradam mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse canal aqui, ele começou falando de geopolítica. Nós temos um módulo em um curso do Instituto Licentia, o Ressurgentes, que está junto com o Conspiratorium hoje. São dois estudos, né, sobre essas agendas geopolíticas ocultas, onde basicamente nós temos um módulo chamado Geopolítica Restauracionista. Eu já tive um outro trabalho na época que se chamava PERNA, Primeira Elite de Restauração Nacional. Tanto o canal Além da Nuvem quanto eu, como Márcio, já fui chamado a participar de vários hangouts por conta das nossas observações geopolíticas, que sempre foram muito elogiadas. Só que de um tempo para cá, a gente se focou mais na parte histórica. Então, para quem não sabia disso, agora já está sabendo. E eu quero deixar muito claro que mais de 99% do público deu like no último vídeo. Infelizmente, antes de remover, eu não tirei o print, mas a última vez que eu olhei já estava com 99,4% de likes e 0,6% de dislikes. Isso significa que a imensa e esmagadora maioria estava gostando do conteúdo. O número de dislikes não chegava a 10, para você ter uma ideia, acho que era 7, se eu não me engano. E o número de likes já havia passado de 1.500. O problema é que, aparentemente, as pessoas que dão dislike no vídeo são aquelas que fazem mais barulho, mais comentam e se sentem, de certa forma, ofendidas pelo fato da gente não falar o que elas gostariam de ouvir. E evidentemente que isso é reflexo da polarização que nós vivemos hoje. E eu já aproveito para emendar a segunda consideração. Uma pessoa falou assim: Márcio, você então está repetindo o discurso da mídia? Vocês do Além da Nuvem têm que pensar fora da caixa. Você está repetindo o discurso da mídia dizendo que a Rússia é malvada, maldosa? Bom, para começo de conversa, eu dei algumas opções e as razões de quem pode ter sabotado o gasoduto Nord Stream 1. Que eu vou repetir nesse vídeo e vou acrescentar mais um possível suspeito. Na verdade, uma lista de possíveis suspeitos. Só que o simples fato de eu ter incluído a Rússia no meio da lista, ao lado dos Estados Unidos e ao lado da própria Ucrânia, levou algumas pessoas a ficarem nervosinhas. Então, assim, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu não baseio a nossa opinião geopolítica em cima do discurso oficial de nenhum dos lados.
Porque para mim não tem mocinho nessa história. A geopolítica, a análise geopolítica, ela precisa ser imparcial. Ela precisa ser fria. Ela precisa ver as possibilidades dos dois lados. A gente precisa entender que guerras são feitas por pessoas que estão cometendo crimes umas contra as outras, coisas que no nosso dia a dia seriam consideradas crimes, mas que lá fazem parte do dia a dia porque é uma guerra, e uma guerra é feita de conflitos armados, invasão, defesa, retomada. Eu assisto alguns canais que eu acompanho também, que eu gosto muito das análises. Isso não significa que eu concorde com tudo o que eles falam. Vou dar 2 exemplos diferentes de canais que eu acompanho sobre geopolítica. Eu vejo o Ancapsul, que defende mais o lado da Ucrânia, e vejo também o Rogério Anitablian, que puxa mais para o lado da Rússia, nas suas análises. Além disso, eu vejo fontes da Ucrânia, fontes da Rússia, como eu mostrei ontem no vídeo, para quem assistiu. Mostrei, inclusive, o site de notícia da Rússia, mostrei os sites de notícia aqui do Ocidente, mas é preciso entender que não tem mocinho nessa história. De um lado a gente tem o Deep State, que influenciou nas eleições americanas, tudo aquilo que a gente viu, que levou à quase invasão do Capitólio, a invasão do Capitólio, na verdade, que foi repelida quando entrou o atual presidente dos Estados Unidos, todo aquele Deep State podrão atual dos Estados Unidos. E do outro lado tem aquilo que eu chamo de máfia russa, porque na verdade é exatamente isso. A conhecidíssima máfia russa que tem no mundo tem estreitas relações, muito estreitas, com as oligarquias que atualmente governam a Rússia. Eu já fiz vídeos sobre isso, acabei tendo que removê-los. Naquela época que o YouTube começou a dar uma censurada de leve nos vídeos que falavam sobre a guerra, digamos assim. E aí eu tirei e coloquei nos nossos conteúdos privados, lá no Instituto Licentia. Essas análises bem completas, tá? Eu sou assim, se eu tenho uma coisa eu preciso falar, por isso que nós criamos um canal, por isso que eu criei esse canal, hoje nós temos uma equipe, mas se tem alguma coisa que eu preciso falar, eu venho aqui e falo. O objetivo do Além da Nuvem é esse. E todos que assistem têm o direito de concordar ou discordar. Mas por gentileza, eu peço que os comentários sejam feitos com coerência. Não com malícia, não comentários maldosos. O que é um comentário maldoso? Ai, Márcio, com todo respeito, mas você está repetindo o discurso da mídia de massa. De forma alguma. Só que algumas coisas pode ser que eu venha citar que a mídia está falando. Tanto a mídia de massa da Rússia quanto a mídia de massa ocidental. Porque na verdade são 2 mídias de massa. Cada um dos 2 lados tem a sua própria versão oficial e a sua própria mídia controlada. É preciso entender isso. A visão restauracionista, que transcende esses estereótipos de esquerda e direita, ela não se deixa levar por nenhum dos 2 lados. Agora, aqueles que ainda estão na mentalidade polarizada, sim. Esses se deixam levar e acabam justificando muitas atrocidades com as justificativas que melhor lhe convém. E esses extremos são medíocres, são pontos de vista medíocres. Por exemplo, a Rússia estava certa de atacar a Ucrânia porque a Ucrânia acolheu lá os Estados Unidos, estavam fazendo laboratórios, tudo aquilo que a gente já ouviu. Vamos fechar os olhos para as revoluções coloridas que vem acontecendo lá. Independente de revolução colorida ou preto e branco, meu amigo, escute bem o que eu vou dizer. Os pseudonacionalistas de hoje são os revolucionários de ontem. Repito, essa turma pseudonacionalista de hoje, que se diz contrária ao globalismo e às revoluções coloridas, elas só são contrárias porque a água está batendo na bunda. Porque eles estão ameaçados de perder o poder. Essa é a verdade. A disputa é democracias cheias de problemas, até pseudodemocracias eu diria, ocidentais contra as oligarquias ditatoriais. E oligarquia é máfia, é cartel. Então não tem bonzinho nessa história e eu não visto nenhuma das 2 bandeiras. Eu simplesmente faço uma análise, pura e simples. Então eu quero deixar isso muito claro para os próximos vídeos que eu venha a falar desses assuntos e a trazer esses estudos aqui à nossa visão. Beleza? Voltando então à nossa análise, eu vou refazer a nossa análise. Em julho de 2022, no dia 19, a Gazprom avisou os clientes alemães que os cortes de gás ocorreram por força maior. Por exemplo, aqui diz que 2 grandes compradores alemães
disseram que a Gazprom, a estatal da Rússia que entrega o gás na Europa, disse que os cortes no gás vêm acontecendo por força maior. Bom, e para quem não lembra, então, o Nord Stream 1 é esse enorme gasoduto de 1.200 quilômetros de extensão que liga a Rússia com a Alemanha, que foi um acordo feito entre a Angela Merkel e o Putin, bastante criticado na época, inclusive por Donald Trump, que disse que a Alemanha estava se colocando refém e na dependência do gás da Rússia, o que tem se mostrado uma verdade. Como eu disse, com diversas situações onde a própria Rússia vinha fazendo uso do seu gás como uma maneira de retaliar ou barganhar em relação às sanções impostas pelo Ocidente, leia-se Europa e Estados Unidos, sanções econômicas, que visavam prejudicar a economia da Rússia por conta da invasão à Ucrânia, de modo a pressioná-la. Aqui em 21 de julho de 2002 foi quando a Rússia retomou fornecimentos críticos de gás para a Europa via Nord Stream, depois de 10 dias parados. Aí ocorreu aquela situação do SWIFT, a Rússia foi impedida de fazer transações internacionais através do SWIFT. Eu explico o que é o SWIFT em detalhes no curso que nós temos chamado Escola de Brokers, que é basicamente a forma como as transações internacionais são feitas. É o sistema de transações internacionais. Essa parte eu acredito que está todo mundo a par, né? E aí você precisa perceber as guerras de narrativa, como elas se inserem na mentalidade do brasileiro, que está aqui do outro lado do mundo, e as pessoas ficam repetindo essas coisas como se fossem verdade. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Em 2 de maio de 2022, o Christian Lindner disse que a Alemanha não será obrigada a pagar contratos em rublos para encher baú de guerra de Putin. Rússia não vai nos chantagear por gás, diz ministro alemão. Na verdade, a Alemanha já havia dito que Putin confirmou o pagamento de gás em euros. Isso em março, tá? Então já havia uma negociação em euros. Porta-voz alemão afirma que o presidente russo informou que pagamentos do próximo mês não precisariam ser em rublos. Isso aconteceu dia 30 de março, então esse é assunto velho já. Haviam soluções, haviam possibilidades que não dependessem do SWIFT. Antes disso, no dia 23 de março, a Alemanha já vinha argumentando que o pagamento em rublos exigia uma quebra de contrato. Quem disse isso foi simplesmente o Robert Habeck, que é o ministro da Economia da Alemanha, o equivalente ao Paulo Guedes na Alemanha. Então isso já é questão passada, já estava resolvida a questão. Mas o ponto principal é quem são então os suspeitos de sabotar, no caso, o gasoduto, tá? O Nord Stream 1. Eu diria o seguinte, Estados Unidos e Rússia que vêm se acusando mutuamente. Conforme eu mostrei no vídeo já, a rede de notícias ART, que é a Russia Today, já está dizendo que suspeita dos Estados Unidos. A Rússia pediu oficialmente que a ONU tratasse os Estados Unidos como suspeito de sabotagem. Joe Biden já havia dito que uma alternativa seria remover o gasoduto Nord Stream 1. E há bastante tempo já que o Nord Stream 2 vinha sendo criticado, inclusive pelo governo Trump, o segundo Nord Stream, que não chegou a ser inaugurado justamente por causa da guerra, da invasão russa à Ucrânia. Os Estados Unidos vendem um tipo de gás que é o GNL, é um gás natural liquefeito. Eu mostrei também no vídeo que eu removi. É uma alternativa ao gás russo, é muito mais caro, em vez de gasoduto ele vai por navio, então custa muito mais caro. A Alemanha já vem buscando outras alternativas. A Noruega aumentou a sua capacidade ao máximo para abastecer a Europa. Então, o que justificaria a Rússia estar sabotando o seu próprio gasoduto? Diversas análises de especialistas já mostraram que, se o setor energético for abalado na Europa, na União Europeia, por conta da falta do gás que entra na Europa através da Alemanha e que vem da Rússia, isso levará a uma possível recessão na Europa. Possível não, uma provável recessão. Por quê? Porque vai ter que haver
racionamento de energia. As indústrias vão diminuir suas produções, as empresas vão funcionar com uma capacidade menor do que a sua estrutura, ou seja, vão operar com prejuízos. O aumento do gás, o aumento do custo de energia básico, e é preciso lembrar que a Europa tem um inverno rigoroso, com neve, e as casas usam um sistema de aquecimento a gás, o custo de vida vai ficar mais alto. A energia e os combustíveis vão aumentar e, por consequência, vai gerar inflação. Então você vai ter uma inflação com uma economia estagnada e impedida de funcionar em sua totalidade a todo vapor. É uma espécie de recessão imposta. Esse seria um dos motivos que a Rússia teria. Os Estados Unidos para entrar como um concorrente, digamos assim. A Rússia para colocar a Europa de joelhos, em recessão, pensando a médio e longo prazo, ao mesmo tempo em que eles vão aumentar seus próprios estoques de gás natural, enquanto o preço sobe. O que, do ponto de vista do mercado, é ótimo. A Arábia Saudita adora fazer isso, por exemplo, com o petróleo. Então, tanto Estados Unidos e Rússia teriam sim motivos para sabotar o Nord Stream. A União Europeia não, exceto por alguns países ali que estão também naquela região, que seriam a Polônia, que está aqui mais embaixo, a Suécia, a Letônia, a própria Finlândia, países que estão se sentindo ameaçados pela Rússia devido à invasão à Ucrânia, que tem manifestado essa preocupação. Cortar esse gasoduto para esses países que estão manifestando essas preocupações significa que eles estão cortando, caso, claro, eles tenham alguma coisa a ver com essa sabotagem, significa que eles estão cortando a possibilidade de abastecimento do gás da Europa e, por consequência, a dependência que a Europa tem do gás da Rússia. Isso é muito importante, porque, não havendo mais essa dependência, a Rússia não tem mais tanto poder de barganha sobre a Europa. Não vai mais poder usar a questão da entrega do gás como uma barganha para tentar manipular a Alemanha e os outros países europeus a aceitarem suas exigências. Porque uma vez que eles perdem o poder de barganha, e nós vimos ontem que os danos no Nord Stream podem ser irreparáveis, é o que está circulando tanto na mídia russa, como aqui no site Russia Today, que é do governo russo, quanto por fontes alemãs, técnicos alemães. Já estão dizendo que os danos podem ser irreparáveis. Então você tem uma situação em que vai cessar essa distribuição. Para você ter uma ideia, as acusações elas são de todas as partes. O Kremlin disse que o incidente no Nord Stream é um ato terrorista. A OTAN disse que as rupturas do Nord Stream provavelmente foram causadas por sabotagem. Donald Trump disse que a sabotagem do Nord Stream pode levar à Terceira Guerra Mundial. Noruega enviou tropas após suspeita de sabotagem. E por aí vai. Nós vimos ontem que Tucker Carlson sugeriu que os Estados Unidos explodiram o oleoduto Nord Stream. Eu li toda a fala dele, não vou ler de novo. Mas ele deu essa sugestão e isso foi replicado pela TV russa, a Russia Today. O Tucker Carlson é um apresentador da Fox News. Ele falou isso nos Estados Unidos. Esse é o vídeo, onde ele fala isso. Ele vai especular que os americanos estão culpando os russos, mas que eles próprios podem ter explodido o Nord Stream. Claro, a Fox News costuma apoiar mais os republicanos, costuma apoiar a chamada direita americana. E quando ele diz isso, ele está querendo culpar, evidentemente, os democratas de Joe Biden, a chamada esquerda americana. Mas é muito importante que ele citou uma questão também, que foi inaugurado na Polônia um novo gasoduto, praticamente no mesmo dia. Gasoduto Baltic Pipe é inaugurado oficialmente para reduzir a dependência da Rússia. O oleoduto transportará gás natural da Noruega via Dinamarca e através do Mar Báltico para a Polônia. 28 de setembro. Notícia de ontem. Quem participou? Líderes políticos da Polônia, Noruega e Dinamarca. Participaram da cerimônia de lançamento do sistema de transportes de gás, que esperam acabar com a dependência da Polônia e da Europa do gás russo. E é um gasoduto bom, tá? Ele não é tão grande quanto o Nord Stream. Ele tem 900 quilômetros
de extensão e uma capacidade de 10 bilhões de metros cúbicos de gás. O Nord Stream 1 tinha capacidade de 55 bilhões. Só que nem sempre tem funcionado em toda a sua capacidade. 10 bilhões é um quinto, é bastante coisa. Então nós temos aí mais uma rede de possíveis interessados nessa ruptura entre Alemanha e Rússia. A ruptura da barganha. No caso da Rússia, usar o gás como sanção, né? Como instrumento de pressão sobre a Europa. E como esse gasoduto ele passa bem naquele miolo ali do Mar Báltico, que tem todos esses países ao redor, é complicado, porque ali a gente tem a Polônia, tem a Letônia, diversos países que já se manifestaram preocupados. Um pouco mais para cima a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, todos os países que já se mostraram preocupados com a invasão da Rússia à Ucrânia. E eles têm uma história que lembra das invasões soviéticas, que já aconteceram naquela mesma região no passado, especialmente a Polônia, que teve seu território dividido na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha de Hitler e a Rússia de Stalin. E claro, um outro possível interessado seria a própria Ucrânia, que até o momento não tinha feito nada do tipo, sendo que poderia já ter feito algo assim, uma vez que eles estão recebendo armamentos estrangeiros há bastante tempo. Então vale mencionar também como um suspeito, claro, a Ucrânia, porque ela está tendo armamentos de uso remoto que poderia até utilizar para tentar provocar essa situação. Mas como nós vimos, a lista de suspeitos ela é grande e todos eles têm bons motivos consistentes para justificar a destruição do gasoduto. De qualquer maneira, é válida sim a preocupação de que esse poderia ser o gatilho para uma terceira guerra mundial, como muitos líderes estão dizendo, inclusive o Donald Trump, que apesar de não ser mais o presidente, fala em voltar ao poder nos Estados Unidos e é o líder da direita norte-americana. E nas guerras mundiais anteriores sempre tinha um ataque que era o gatilho para levar a uma escalada dos conflitos, como o atentado ao arquiduque da Áustria na Primeira Guerra Mundial e na própria Segunda Guerra Mundial, uma vez que na noite anterior à invasão da Polônia pela Alemanha, que deu início à Segunda Guerra Mundial, 7 soldados alemães da SS fingiram ser poloneses e invadiram a torre de rádio da cidade de Gleiwitz, no estado alemão da fronteira, e transmitiram uma mensagem curta dizendo que a estação estava sob a mão de poloneses. No dia seguinte, o próprio Reich alemão fez um discurso citando o ataque de Gleiwitz e outros incidentes orquestrados de forma semelhante, justificando assim a invasão da Polônia. A própria Finlândia, que também fica ali do lado, ela entrou na Segunda Guerra Mundial após um ataque de falsa bandeira da NKVD, a segurança estatal soviética, que forjou uma falsa artilharia a uma vila russa chamada Manila, também em 1939, e como consequência disso, teve a eclosão da Guerra Russo-Finlandesa. Então não é uma loucura você pensar que a Rússia faria um ataque de falsa bandeira, ainda mais se levarmos em conta as crescentes ameaças do uso de armas nucleares, percebe? Então vai ser muito difícil descobrir quem de fato fez isso. Deixe sua opinião nos comentários. Quem você acredita que fez esse ato de sabotagem ao Nord Stream 1? E explique também por que você acredita. Eu vou ler os comentários e vou procurar responder o maior número deles. E se você gostou da camiseta que eu estou usando, que é da antiga Ordem Militar de Avis, uma das mais antigas ordens de cavalaria de Portugal, ou ainda dessa minha caneca da Tartária, Império da Tartária, que foi apagado da história, entra lá na loja alendanuvem.com, que é a sua loja, com os temas que nós abordamos aqui no canal Além da Nuvem e que você tanto gosta de acompanhar. É uma forma de você apoiar o canal Além da Nuvem, renovar o seu guarda-roupa, deixando de ser outdoor para grandes marcas aí que não te representam, para se vestir daquilo que você pesquisa, gosta, acredita. E nós temos uma parceria com a maior fábrica de produção sob demanda do Brasil,
com produtos de altíssima qualidade. Então não se preocupe em relação à qualidade, os produtos são muito bons e nós garantimos isso. Dá só uma olhadinha aqui na loja, o alendanuvem.com, que tá bem legal, tá bem interessante. Olha os temas que nós temos: Templários, Tartária, Egito Antigo, Arqueologia, Nikola Tesla, Suméria, bonés, camisetas, canecas, moletons, eco bags, baby looks, camisetas masculinas e femininas, regatas. Tá bem interessante, camisetas de coleção de mapas antigos também, como essa camiseta do mapa de Urbano Monte de 1587, enfim, todos aqueles assuntos muito interessantes aqui do canal Além da Nuvem. E se você deseja estudar conosco, entra lá no site do institutolicentia.com. O curso que nós temos, a Geopolítica Restauracionista, estudos sobre sociedades secretas, entre outros assuntos, é esse aqui, o Conspiratório Mais Ressurgentes, pacote anual 2 em 1, todos os cursos do Instituto Licentia, a verdadeira história do Brasil, treinamento em mercado internacional, escola de brokers, capitalismo reverso, todos os nossos cursos estão com uma promoção que você pode utilizar o cupom de desconto AKCOR e ganhar 20%. A promoção vale para os cursos avulsos ou pacotes com todos os cursos do Instituto Licentia. Essa promoção já está acabando e você pode aproveitar. Os pacotes e cursos podem ser adquiridos em até 12 vezes no cartão e basta que você coloque aqui embaixo do preço, onde está escrito cupom de desconto, o código AKCOR, do jeito que está aqui, letras maiúsculas, aplicou, você ganha imediatamente 20% de desconto, podendo pagar em até 12 vezes aqui embaixo no cartão, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe. Se não tiver inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sino. Marca ali receber todas as notificações para o YouTube entender que você prioriza os conteúdos do canal Além da Nuvem. Porque o Brasil precisa começar a pensar fora do espectro da dialética hegeliana do dividir para conquistar e sair dessa polarização. Lembrando, não tem bonzinho na história. É preciso, sim, enxergar fora da caixinha e ver com sabedoria. Porque afinal, o caminho da retidão é o caminho estreito. Até o próximo vídeo. E aqui você tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você escolher. Não esquece de divulgar o canal Além da Nuvem para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais, porque a verdade importa.